Boa noite a todos. Que bom. Sejam bem-vindos à Casa de Miramês. Hoje nós temos um tema muito importante e polêmico, não para nós espíritas, é claro, né? Para nós entendemos perfeitamente. Nosso irmão Francisco Sino vai nos trazer o tema de hoje, que é muito importante para esclarecer as nossas dúvidas, que sempre temos, mas ele com certeza vai ser iluminado. Deus vai ser fazer presente na mente e no coração dele para trazer esse ensinamento para nós. Então vamos então elevar os nossos pensamentos para fazer uma prece para começar os estudos de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Assim seja. Meu amigo. Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente retorna a essa casa, com esse coração magnânimo de todo o corpo diretivo e da espiritualidade superiora que nos conduz. Eu peço a Jesus e os Espíritos dele que me inspire nessa noite, que me ilumine, para que as minhas palavras possam chegar até os vossos ouvidos de forma inteligível e que vocês possam compreendê-las dentro dos princípios da doutrina espírita e que nós possamos ter assim um bom proveito. Muito obrigado. O tema que nós vamos abordar hoje é a reencarnação. É um dos princípios da doutrina espírita que mais mexe com a nossa curiosidade, mexe com o nosso intelecto em busca de compreender esse dogma maravilhoso da reencarnação. E hoje nós vamos falar da reencarnação e os seus objetivos. Qual é o principal objetivo, os principais objetivos da reencarnação? A reencarnação, ela é o amor divino. É aquilo que Deus nos concede como ferramenta para nós burilarmos os nossos espíritos. É a bússola que nos leva a ter um porto seguro da elevação espiritual e assim
podermos galgar no pedestal da escala evolutiva outros mundos, outras formas de vidas que nos possam chegar até Deus, correspondendo àquilo que Jesus nos disse: vós sois a luz do mundo. Não se acende a lâmpada para colocar debaixo da cadeira, mas no candelabro ou no teto da sala, onde possa iluminar a todos. Vós sois a luz do mundo. Que responsabilidade! Disse ainda: vós sois o sal da terra. Se o sal é insípido, como há de salgar? Vejam que Jesus nos traz, Ele nos mostra que nós somos muito mais do que às vezes nós imaginamos que somos. Muitas vezes nós nos menosprezamos a nós mesmos. Nos menosprezamos a nós mesmos é bom, mas é uma redundância que só para marcar mesmo. Nós às vezes desprezamos a nossa capacidade de realização. Nós só reverenciamos os conteúdos que temos gravados na nossa memória espiritual, aquelas ações que nós praticamos no passado e que lá estão gravadas na nossa memória espiritual, tanto as nossas virtudes como os nossos defeitos. E nós às vezes somos puxados para reverenciar, para colocar em prática só aquilo de ruim que tem dentro da nossa contabilidade, dentro do nosso ser, na nossa memória espiritual, cuja memória está gravada no nosso perispírito. Perispírito ressoa assim de forma não que vocês possam identificar. Acho que todos sabem, né, o que é um perispírito. Alguém tem alguma dúvida que a gente possa esclarecer sobre o perispírito? Então, o perispírito vem do grego a palavra periferia, que vem ao lado, vem em volta de, ao redor de. Tanto é que tem a periferia da cidade, não tem? Então, nós temos a nossa periferia, que é o nosso corpo espiritual, perispiritual, que fica, por assim dizer, entre o corpo físico e o espírito. O espírito tem a vontade, manifesta os seus pensamentos, manda para o perispírito encaminha para o nosso corpo físico, o nosso corpo que faz a tradução, que é o nosso cérebro, e ele, o cérebro, manda as mensagens através das sinapses para o corpo físico e agir. O espírito pensa em andar, manda a mensagem para o perispírito manda para o corpo físico. É só uma questão para esclarecer mesmo, que eu sei que vós outros sabem muito mais do que isso sobre o perispírito. Reencarnação. Eu gosto muito de usar o conceito da palavra cujo título traz dentro do seu bojo o desenvolvimento sobre o tema. Por exemplo, reencarnação, o conceito de reencarnação. Por que é bom nós sabermos o conceito das palavras dentro de um contexto? Para que nós possamos nos situar e compreender melhor aquilo que nós vamos abordar, aquilo que nós vamos estudar, aquilo que nós vamos investigar. Então vamos lá. Reencarnação é o retorno do espírito ao corpo físico, renascer novamente em um novo corpo. Ressurreição é diferente de reencarnação. A ressuscitar no mesmo corpo físico, como crença de algumas religiões. Ressurreição dos corpos no dia do juízo final. Tem muitas religiões que assim acreditam que esse corpo físico nosso receberá então o nosso espírito novamente. O que a ciência refuta com todas as letras e argumentos, porque não é possível. O corpo já disseminou na natureza, ele já se esvaiu. Cada elemento do corpo vai agregar aos elementos que o compôs antes. Ele não existe mais. Como que o espírito vai retornar para esse corpo? Então, é uma coisa que, examinando a nossa inteligência, né,
é inconcebível o fenômeno da ressurreição. Ora, Francisco, mas e Jesus? Aí é outra coisa. Jesus é outro papo, né? Claro. Porque Jesus, ele não, Francisco, tem todo o domínio da matéria. Dizendo só de passagem, né, Jesus não caiu aqui de paraquedas. Foi ele quem co-criou esse planeta. Está lá no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. E Jesus tirou do magma do Sol, aquela substância incandescente, os elementos necessários para formar a Terra. Isso, obedecendo à data da ciência, há 4 bilhões e meio de anos. E não confundamos com a criação do universo, que a ciência data a 13 bilhões e meio de anos, que não é mais. A ciência já avançou e diz que não. O universo já existia há muitos outros milhares de anos. Não é há 13 bilhões e meio de anos. E a Terra há 4 bilhões e meio de anos. Vamos aceitar essa data como um elemento didático, pedagógico. Então, a ressurreição existia. A crença na ressurreição existia há muito tempo nas outras religiões. O que para nós, hoje, com o conhecimento dos princípios doutrinários do Kardec, os Espíritos de Verdade nos lançou luzes sobre as trevas dessa ignorância e disse: não é possível. A própria ciência refuta. Não é possível. Sigamos. O Leon Denis, em 1989, ele é um coadjuvante do Kardec. Era um homem, um escritor. Na época que Kardec estava fazendo a compilação da doutrina espírita, ouvindo as grandes potestades divinas dos espíritos que vieram à Terra trazer para Kardec a revelação da doutrina espírita, dos princípios espirituais, o Leon Denis tinha 18 anos na época. E quando Kardec terminou a obra, ele prosseguiu, seguindo os mesmos princípios e os mesmos objetivos que o Kardec tinha. Defendendo a doutrina espírita, esse homem sofreu um bocado, perseguido por as outras religiões, o Leon Denis. E ele diz assim para nós, olha que interessante: a nossa viagem pelos reinos da natureza. E ele diz aqui de uma forma até poética, ele diz assim: na planta a inteligência dormita, na planta, nos vegetais. No animal sonha, só no homem acorda. E tem uma tradução dessa frase dele que ele diz assim, que o princípio espiritual dorme no mineral, acorda no vegetal e desperta no animal e desenvolve no hominal. Olha a nossa viagem. Então, gente, quer dizer que nós não podemos menosprezar nem mesmo a matéria inanimada, inerte, achando que ela não tem uma vida. Não tem na nossa concepção. Porque dentro dos princípios científicos, tem vida só os seres orgânicos, as plantas e os animais. E entre os animais estamos nós também. Então, é uma colocação bastante interessante para nós imaginarmos sobre ela. Então, é uma viagem a nossa, desde a nossa criação, do nosso princípio espiritual. É para nós pensarmos, refletirmos sobre esse postulado. Então, repetindo Leon Denis: na planta a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Kardec diz: os seres orgânicos têm em si uma força íntima que produz o fenômeno da vida. A espécie humana é dotada do senso moral que o dá superioridade sobre os demais. Nós temos o pensamento contínuo e temos a inteligência superior à dos animais, o que nos coloca como seres
Superiores aqui é um sentido mais da elevação, porque todos somos superiores. Todos os reinos têm a sua superioridade, a sua importância, não é? Então, é isso. O ser humano, ele tem esse desenvolvimento, porque tem um espírito já desenvolvido, dotado de inteligência, dotado de razão, que antes ele tinha mais presente no seu arcabouço humano. O que ele tinha? O instinto, que é o prelúdio da razão. E quando o homem que saiu do ponto zero, criado como simples e ignorante, então ele trilhou o caminho que ele melhor lhe aprove na época que ele estava iniciando. Ele teve o livre-arbítrio de escolher o caminho a seguir, porque ele tinha capacidade de escolher, porque já era dotado de razão e de pensamento contínuo, de instinto também, claro, porque nós ainda temos instinto. Um dia nós vamos nos libertar do instinto, porque o instinto é uma força nossa, que ela vem da orientação dos espíritos, dessa energia divina. Então a espiritualidade usa em nós o instinto para que nós possamos, em determinadas situações que nós não sabemos desvencilhar delas, eles nos dão a intuição para que nós possamos agir. Os animais têm instinto. Eu dou sempre esse exemplo. Tenta matar uma barata, o que acontece com ela? Ela foge. A barata pensa? Claro que não. Ela tem um princípio nela, divino, que é o do instinto, de preservação da própria vida. Como se dá a reencarnação? É uma pergunta que não quer calar, né? Como é que funciona? Como é que se dá? A reencarnação se dá por afinidade. Está lá, né? Por atração e por planejamento. Vai anotando aí. Por afinidade, por atração e por planejamento. Assim como as pessoas se agrupam em sociedade, os espíritos também se agrupam quando eles retornam ao mundo espiritual em famílias espirituais. Por isso que a gente diz, os parentes consanguíneos não necessariamente são da mesma família espiritual. Muitas vezes a reencarnação vai se dar por afinidade, porque nós temos uns compromissos uns com os outros. Né? Eu nasço irmão do senhor Humberto, numa mesma família, eu parente dele, porque nós temos compromissos juntos. Nós temos deveres a resgatarmos juntos, eu com ele e ele para comigo, e nós para com os demais familiares. Então, essa afinidade que nos faz agregarmos em família e em sociedade, ou até mesmo, não necessariamente um parente consanguíneo, mas numa empresa, no trabalho, numa agremiação qualquer. Aqui, por exemplo, olha nós aqui reunidos. Ah, Francisco, mas é de vez em quando. Mas de vez em quando tem um sentido. Não cai uma folha da árvore sem que Deus não queira. Então, por planejamento é quando nós estamos na erraticidade e eu tenho a necessidade de reencarnar aqui na Terra, diante da escolha das provas que eu escolhi as minhas provas, eu tenho que reencarnar. Então, notadamente, o plano espiritual vai planejar a minha reencarnação, principalmente quando ela é indispensável, para que eu não atrapalhe aquele grupo, porque eu pertenço àquele grupo e com ele eu contraí uma dívida kármica, um karma coletivo com aquela família, com aquele grupo, com aquele estado, com aquele país, enfim. Nós nascemos no Brasil, não foi por acaso. Nós não caímos aqui de paraquedas. E assim são os outros povos. Eles estão no lugar, na justa medida que eles precisam, pela determinação do planejamento da reencarnação no mundo espiritual. Por atração, por afinidade, né? Então já falamos. Qual a diferença entre expiação e provas? Que está dentro da reencarnação, né? A reencarnação é para quê? É para que nós possamos evoluirmos, resgatar e provar.
Espiar e provar. Vamos ver o que é isso? Qual a diferença? Provas. O que são provas? São desafios de aprendizado escolhido ou não pelo Espírito, dependendo do seu nível de consciência e de suas necessidades. É o Espírito que escolhe as suas provas, pela sua livre vontade ou não. Vamos explicar. Expiação é o aprendizado com as consequências impostas pelo uso do seu livre-arbítrio. Pois bem, usando a lei do livre-arbítrio, que é uma lei divina, nós temos então a liberdade quando estamos na erraticidade. O que é erraticidade? É o espírito no mundo espiritual entre uma encarnação uma reencarnação e outra. Os mundos erráticos são aqueles que foram criados por Deus para que o espírito possa ali passar um tempo, até que chega o momento dele reencarnar. Não é uma morada definitiva do espírito, claro que não. Ali é um estágio, é uma estação nessa viagem pelo universo. E cada espírito vai agregar um mundo de transição de acordo com o seu merecimento, com a sua trajetória de vida. Então, voltando aqui a provas, são desafios de aprendizado escolhidos ou não pelo Espírito. Espera aí, Francisco, você disse que é o Espírito que escolhe ou não? É justamente que são as reencarnações que são impostas a nós. Por quê? Porque é uma necessidade dela ser imposta. Muitas vezes os espíritos renitentes, refratários, não querem reencarnar. Ah, não vou reencarnar na família daquela pessoa, não. Como é que é o nome do senhor? Eu não vou reencarnar na família do senhor Miguel, não. Eu não quero ser filho dele, não. Não, peraí, mas você tem uma dívida kármica ali. E essa reencarnação vai ser, que nós chamamos de compulsória. Aí o departamento da reencarnação chama: Francisco, você vai ser filho do seu Miguel. Agora, é claro que o seu Miguel tem que aceitar, porque ele também tem o livre-arbítrio dele, e o livre-arbítrio também é respeitado. E nem sempre nós reencarnamos porque há uma livre vontade minha de escolher. Porque muitas vezes eu não posso ter a liberdade tão somente de exigir ou deixar de querer ser filho do seu Miguel. Por quê? Ele também tem o seu livre-arbítrio. Ah, tem outra pessoa envolvida aí. Aí a outra pessoa, que seria a esposa dele, também tem que aceitar. Mesmo ela é esclarecida. Ó, você tem uma dívida kármica com Miguel ou com Francisco. Ou com mais outros filhos que têm que nascer na família. É assim, então, que procede. Expiação é o aprendizado com as consequências impostas pelo uso do seu livre-arbítrio. Eu uso o livre-arbítrio, e tem até um adágio popular que diz, né? Faz o que quer e aguenta o que não quer. Plantar não é obrigatório, mas a colheita sim. Então, dentro dessa analogia, nós vemos que a expiação, ela sempre necessariamente imposta. É obrigatório, porque nós não temos o direito de parar ou de obstar a evolução de outros seres, os quais nós temos compromisso com eles. Então nós temos que ter essa consciência de que a reencarnação não depende só de nós, não. Tem o livre-arbítrio, Deus respeita o livre-arbítrio, é uma lei divina, inderrogável, imutável, e é uma lei que não pode ser corrompida, sim. Mas tem as outras implicações também, com a lei da reencarnação, né? E com o livre-arbítrio. Então, é assim que funciona. Reencarnação e lei de causa e efeito. Para toda causa há um efeito. Não há efeito sem causa. A lei da física explica isso dentro da ciência. A lei de causa e efeito rege o universo. Tudo no universo é regido pela lei de causa e efeito. Toda causa tem um efeito. Para cada ação existe uma reação correspondente. Causas e consequências são inseparáveis. Não há efeito sem causa. E também não há causa sem efeito.
Olha que interessante. A recíproca é verdadeira. A recíproca é verdadeira. Não é efeito sem causa, nem causa sem efeito. Quando Kardec foi chamado para codificar a doutrina espírita, que ele foi analisar aqueles fenômenos que aconteciam lá na França, ele foi chamado lá para fazer a análise daquelas fenômenos que eram tidos como bizarros, como manifestação do demônio, como até mesmo como manifestações da própria natureza, né? Que seriam as forças anímicas das pessoas que estavam presentes naqueles eventos e que faziam com que os lustres balançassem, as mesas girassem, e as pessoas saíam correndo com medo. E como ele era um homem de ciência, de uma intelectualidade avançada e espiritualmente também, ele foi chamado para analisar. Então, quando ele viu que aquelas mesas giravam, que aqueles luzes balançavam, aqueles fenômenos todos, as cortinas balançavam assim, como sem nenhuma atuação de fenômenos da natureza, nem do vento, de nada, de um terremoto, nada, de um tremor, nada. Ele falou, bom, aqui tem coisa, eu vou estudar isso. E mergulhou de cabeça. Então ele disse, vamos traçar um código de comunicação para essas coisas. E criou um código, um alfabeto. Ele disse para a mesa, é claro que a mesa girava, e os lustres também, com a presença de determinadas pessoas. O que é isso? É a mediunidade. Os espíritos usavam a força anímica das pessoas, da mediunidade, para fazer aqueles fenômenos acontecerem. Através do perispírito. Perispírito é tudo. Aí já cabe aqui uma outra palestra para falar sobre isso, como que os espíritos manifestam através do perispírito, né? Usando toda a energia do médium e da natureza do ambiente. Bom, aí ele estabeleceu um código. Ele falou com aquela energia, né? Aquela força. Olha, para a direita é letra A, para a esquerda letra B, para frente letra C e para trás letra C, D. Bom, estabeleceu um código. E ali escreveu a primeira palavra. Ele perguntou, quem são vocês? Eles disseram, spirit, em francês. Espírito. E aí foi, né? Muito tempo usando essa energia. Ele falou, bom, se a cadeira respondeu a uma pergunta minha, é uma resposta inteligente. É um efeito inteligente. E se o efeito é inteligente, tem uma causa inteligente. A causa inteligente eram os espíritos que atuavam. Só para explicar aqui o que é isso. Que não é efeito sem causa, nem causa sem efeito. Escolha das provas. Escolha das provas. Como é feita a escolha das provas? A escolha de provas é lei divina. Após a perturbação da morte, o espírito é livre para escolher. Ele sabe quem foi antes, ele sabe dos seus erros e acertos, conhece as suas necessidades de reparações que precisa fazer responsavelmente. Quando o espírito adentra o mundo dos espíritos, que ele já acalmou, que ele já passou de toda essa perturbação da morte, esse choque, porque há um choque, nem todos, claro, né? Aquele choque. Então ele fica ali como que em stand-by, ele fica, vamos supor, ali na UTI dos espíritos, para poder recuperar a sua consciência. E a partir daí ele vai entendendo que ele vive no mundo espiritual e que a sua tela búdica, como chamam os indianos, o que é tela búdica? É quando quando é selada a nossa memória das vidas passadas. Deus faz isso para que nós não perturbemos nessa presente reencarnação. Imaginaram se, por exemplo, Francisco foi um grande malfazejo? Ou, ao contrário, foi um rei super importante e poderoso, e nasce agora, coitadinho, baixinho, voz de taquara rachada, essa coisinha. E eu ficar muito frustrado, né? E Deus, tendo pena de mim, falou, não, você vai esquecer tudo que você foi. E assim somos todos nós. Então o espírito lê na tela da televisão mental dele, na tela mental, tudo que ele foi, tudo que ele fez. É difícil. Eis aí o julgamento que muitos falam que Deus julga. Deus não julga ninguém. Quem nos julga é a nossa consciência.
A escolha das provas está lá no livro Francisco de Assis, é psicografado por João Nunes Maia, e cujo autor é nosso irmão Miramês. Miramês tem uma coleção de livros, 2 coleções, que é Filosofia da Mediunidade e outro, Mecanismo da Mediunidade, acho que é, são 2 coleções maravilhosas. Miramês, claro, dispensa comentários. Então, o que eles contam lá no livro? A Salomé, mãe de Tiago e João, chegou para Jesus e disse, e pede a Jesus que os abençoe, os seus 2 filhos, e os coloque ao seu lado sempre. Jesus então respondeu, ele disse assim, não compete a mim decidir ou não que os teus filhos se assentem ao meu lado. Na marcha, quer dizer, na caminhada evolutiva, eles propuseram a caminhar na terra e no céu. Olha que interessante. Os teus filhos escolheram passar pela trajetória de vida, na sua caminhada, tanto na terra como no céu. É o livre-arbítrio da escolha. E Jesus disse, eu não posso mudar o livre-arbítrio deles. E depois Jesus disse, se eles quiserem passar pela provação e me seguir, eu dou a liberdade a eles, então, de escolher e me seguir. Né? Aí tem mais um complemento, que é bem extensiva, essa colocação de Jesus. Quer dizer, o que Jesus está dizendo? É o livre-arbítrio. Eles escolheram, eu não posso mudar o livre-arbítrio deles. Eles escolheram a prova deles. Entendeu? E eu não posso, então, mudar. A pergunta 258 está lá no Livro dos Espíritos. Na erraticidade de nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? O espírito tem consciência do que ele vai passar aqui na Terra, quando ele está na erraticidade, está na fila para reencarnar? Tem, porque de ordinário é ele que escolhe as suas provas. Funciona mais ou menos assim. Eu estou para reencarnar. Aí eu chego para o meu anjo de guarda, o meu protetor, o meu orientador espiritual e falo, Miguel, eu quero reencarnar, eu preciso, né? Francisco, está na hora, o tempo urge, a sua oportunidade chegou. E eu falei, engraçado, seu Miguel, eu estava numa fila, quando eu olhei assim ao horizonte, parece que tinha mais ou menos 300 mil quilômetros de pessoas à minha frente. Ele falou, pois é, você teve paciência e esperou, chegou a sua vez. 300 mil quilômetros de fila para reencarnar. É claro que isso é uma brincadeira, mas é mais ou menos assim. É de acordo com a necessidade nossa da reencarnação. Aí, São Miguel falou, Francisco, então tá bom, você pode escolher suas provas. Eu falo, não, São Miguel, eu quero voltar na Terra só nessa encarnação, não quero voltar mais. Eu quero ir lá e passar uma régua na minha dívida. Aí ele diz assim, não, Francisco, você não vai suportar todas as provas, não, meu filho. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir isso em parcelas. É o que o Emmanuel chama de carnê do baú. Pagar em prestações as nossas dívidas. Aí São Miguel fala, ó, você reencarna nessa, paga um bocado. Depois você volta, paga mais um bocado. Depois você volta de novo na outra encarnação e até você resgatar esse débito. Interessante, né? Então, é assim que funciona. Quando o espírito está na erraticidade, ele tem consciência, sim, do que ele vai passar. Finalidade da reencarnação. Expiação. Já explicamos o que é expiação. Prova. Já explicamos o que é prova. Missão. Colaborar com a criação. Quantos espíritos que vêm à nossa terra, que vêm dos páramos da luz, que aqui descem para colaborar com o desenvolvimento da terra? São os missionários de Jesus. Aí nós temos vários deles, né? Nós temos Bezerra de Menezes, nós temos Emmanuel, nós temos o Miramês, nós temos o André Luiz e vai por aí. São missionários hoje, sim, eles são missionários. Que estão, inclusive, no orbe terrestre ainda, a nos auxiliar e acender as luzes nas trevas do nosso caminho. Livre-arbítrio.
É livre escolher o caminho a seguir. Há os caminhos aí, cada um de nós segue um. A gente escolhe o caminho que nós vamos seguir. É o livre-arbítrio. É lei divina, inderrogável e imutável. Em que se funda a reencarnação? A resposta taxativa. A justiça divina. Um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Arrependimento. Injusto seus... É que está tudo errado. Injusto se condenar para sempre aquele que fracassou. Quer dizer, nós não temos o direito e nem podemos condenar alguém pelo erro dele eternamente, ad eterno, uma condenação para sempre. Quanto mais Deus iria nos condenar eternamente? Claro que não. Então Ele nos dá a oportunidade de resgatar os nossos débitos através da reencarnação. Está entre os homens egoístas a iniquidade, o ódio implacável e o castigo sem perdão. Isso só existe dentro de nós, homens. Inclusive, na aplicabilidade das leis criminais, muitas vezes a pessoa é submetida a uma pena capital. E por isso que nós não concordamos com a pena de morte, porque não vai resolver o problema. Nós vamos tirar a oportunidade daquela pessoa resgatar os seus débitos. Sim, nós estamos interferindo numa lei divina. Primeiro que nós não somos donos da vida das pessoas para decretar uma pena de morte. Muitas vezes, no afã de querermos fazer justiça com as próprias mãos, nós desejamos que aquela pessoa morra. Horrendos são os crimes que ele praticou. Mas, baseando aqui, na oportunidade que Deus nos dá de resgatar os nossos débitos, de evoluirmos, de aprendermos, é claro que nós temos que ser um pouco mais humanos e indulgentes e colocar no lugar daquela pessoa que errou. Jesus alçado aos braços da cruz, pregado na cruz, vilipendiado, cuspido, menosprezado, naquele momento terrível, ele ergue os olhos aos céus e diz: perdoai-os, ó Pai, porque eles não sabem o que fazem. É preciso reencarnar muitas vezes para poder resgatar. Você precisa nascer de novo. Jesus que disse. Isso foi no encontro dele com Nicodemos, que foi um príncipe, né, da Judéia, né, dos judeus. Nicodemos era um príncipe judeu, como eu disse, e ele ficou assim muito admirado de Jesus. E ele sempre queria encontrar com Jesus para conversar com ele. Como ele tinha uma posição elevada na sociedade judaica, um príncipe, né? Um homem que conhecia todas as tradições judaicas e a ela servia, ele foi de noite, na calada da noite, conversar com Jesus. E ele, encontrando com Jesus, ele disse: mestre, o que farei para entrar no reino dos céus? O que nós devemos fazer? Jesus disse para ele assim, meigamente: olha, meu filho, você é um príncipe das tradições dos judeus, você aprendeu com o pai Abraão, com o pai Moisés, e você não sabe dessas coisas? Ele disse: não. Jesus disse: ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. O que nasce da água e da matéria é matéria, o que nasce do Espírito é Espírito. E aí Jesus quis dizer, e dentro dessa passagem tão profunda, tão abrangente, ela nos remete a raciocinarmos: que nascer é esse que Jesus quis dizer? É a renovação do homem velho, o renascer das nossas atitudes, do nosso comportamento, e acima de tudo o renascimento da vida espiritual para a corporal, que nós temos que reencarnar várias vezes, renascer para ver o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Perguntaram para Jesus os fariseus, né? O que é o reino de Deus, Rabi, que você tanto prega? Ele disse: o reino de Deus, meu filho, não virá
com aparências exteriores. Em outras palavras mais didáticas e pedagógicas, ele quis dizer o seguinte: o reino de Deus não está na Lua, não está em Marte, não está em Vênus. O reino de Deus está dentro de cada um de vós. Então, para ver o reino de Deus, é preciso nascer de novo. E o que é o nascer de novo? É nós progredirmos e reconhecendo a nós mesmos através do autoconhecimento, que foi tema de uma palestra que eu fiz anteontem. O autoconhecimento. Que nós, conhecendo a nós mesmos, nós vamos errar menos. Está na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta para Santo Agostinho como nós devemos agir na Terra para errar menos, acertar mais, ter uma vida mais progressiva, ter mais sucesso na nossa caminhada, errar menos, sofrer menos, e desconheça-te a ti mesmo. Passa em revista todos os dias, né, os seus atos, e só pesa na sua consciência, na balança da sua consciência, o que você fez de certo, o que você fez de errado. E a sua consciência vai te responder o que você fez certo, o que você fez de errado. É claro que isso aqui cabe aqui uma dissertação bem mais prolongada, mas o nosso tempo não permite. Então, foi isso que Jesus disse, respondeu para o Nicodemos sobre o nascer de novo. A reencarnação sempre existiu, a ideia da reencarnação nos outros povos, entre os astecas, aqui, entre os egípcios, entre os chineses, os gregos, os romanos e os indianos. Todos eles acreditavam nesse dogma da reencarnação. Outra prova da reencarnação, que está na Bíblia também, é o seguinte: a Bíblia não admite hoje, né? Quer dizer, foi depois do Conselho de Nicéia que eles tiraram o dogma da reencarnação da Bíblia. Então vamos entender aqui melhor. A Bíblia não admite a reencarnação. Paulo de Tarso, em Hebreus 9, a Bíblia não admite a reencarnação, tá? Está lá em Hebreus 9, 27. Depois vem Paulo de Tarso e diz: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo final. Está lá em Reis também, isso aí foi Paulo, está lá em Reis também. Em Reis está em capítulo 2, versículo 11. O profeta Elias não morreu, mas foi levado vivo aos céus por uma carruagem de fogo. Então, o dogma da reencarnação estava presente. Desde muito tempo entre os povos que nós citamos ontem, e na Bíblia também, só que foi retirado. O Paulo nega a reencarnação, porque na época dele não havia subsídio para que ele acreditasse na reencarnação, mesmo porque Jesus ressuscitou. E dentro desse dogma da ressurreição, até hoje, algumas religiões acreditam na volta do espírito a um corpo que já não existe mais. E será então levantado da sepultura e será submetido ao juízo final. Então tá bom, vamos seguir. Quando que foi retirado da Bíblia o dogma da reencarnação? A Bíblia substituiu a reencarnação pela ressurreição. E quando foi isso? Foi lá em Roma, o imperador romano, não aceitando, lá no ano 313, sim, da era cristã, ele foi obrigado a tirar da Bíblia, porque o imperador tinha muita influência na igreja, né? E a igreja também era uma das aliadas do imperador. Então ele pediu ao bispo de Roma que retirasse o dogma da reencarnação da Bíblia, porque a esposa dele, Teodora, ela vinha de uma vida não muito moralmente ilibada, e ele a tomou como esposa. E ela não admitia, se ela voltasse a reencarnar, ela fosse uma escrava ou mesmo levar uma vida, né, vadia, como ela levava antes de ser a rainha do Império Romano. Entendeu? Então, isso aconteceu. O imperador Justiniano, que era o marido dela,
chamou o bispo e disse a ele: olha, nós precisamos tirar, ir lá no Conselho de Niceia, no ano 325 da era cristã. E essa proposta foi feita muito antes, mas aí criaram um processo e todo, e retirou da Bíblia o dogma da reencarnação. E que hoje a igreja não admite. Mas eles sabem que a reencarnação existe. Vocês acham que nos bastidores lá do Vaticano, os padres não estudam? Eles estudam astronomia, eles estudam todos os tipos de ciências. Eles não iam se interessar por essa questão da espiritualidade, do espiritismo? Só não divulgam. A reencarnação, caminho para a evolução. A cada existência segue mais um passo no caminho da perfeição. Nós seguimos eliminando as paixões, o orgulho, o apego excessivo dos bens materiais, a vaidade, o egoísmo, olhar para o próprio umbigo, menos a matéria, menos a matéria. Abrevia-se assim o número de existências corpóreas. Quer dizer, nas sucessivas reencarnações, nós vamos aprendendo e eliminando esses sentimentos terríveis que povoam o nosso ser e nos elevando a uma categoria de seres pensantes na busca da evolução. A cada reencarnação, nós então entendemos mais. Nós vamos então com isso, através do desenvolvimento, através da evolução, através do entendimento, da compreensão do que é bem e do que é mal, nós vamos diminuindo as nossas reencarnações, claro. Por se a reencarnação ela é um instrumento da nossa evolução, na medida que nós avançamos, nós não teremos mais a necessidade de reencarnar. Um exemplo clássico que eu dou é do Bezerra de Menezes. O Bezerra foi chamado pela espiritualidade suprema e disse: Bezerra, você não precisa reencarnar mais na Terra. Você sabe disso. Ele disse: sei, mas eu quero permanecer aqui para auxiliar os meus pequeninos. Então ele seguiu em missão, como nós dissemos. A reencarnação, ela é para expiação ou provas ou missão. E ele tem essa missão, que ele próprio decidiu. Tem uma música que reverencia o Bezerra de Menezes, que diz assim: a voz dos anjos pode escutar, porém preferes aqui ficar, ouvindo o pranto dos pobrezinhos que sofrem tanto em teus caminhos. Acho que eu vou deixar a palestra, vou procurar uma televisão para eu cantar. Brincadeira, gente, só para descontrair um pouco, mas é isso, o Bezerra de Menezes é um missionário, viu? Pluralidade das existências, ou melhor, pluralidade dos mundos habitados. Jesus disse: há muitas moradas na casa do Pai, se não fosse assim eu não vos teria dito. Ele disse, né? Progridem os mundos e os espíritos. Os rebeldes são exilados para mundos inferiores. Exemplo, os exilados de Capela. Alguém já ouviu falar? Então, não dá para eu explicar aqui. Que a Capela é um mundo, né, espiritual da constelação do Cocheiro, onde, segundo informações que temos aí, não escrito em livros, mas eles dizem que o Bezerra de Menezes e o Chico Xavier pertenciam a essa comunidade de espíritos evoluídos lá em Capela. Mas resolveram atear fogo lá, através da... através da energia nuclear, puseram fogo lá. Aí foram obrigados a ser degradados aqui para a Terra. E nos ajudou tanto nesses meninos, o Bezerra e o Chico. A escala dos mundos. Falamos antes, igual Jesus disse: a casa do Pai há várias moradas. E está aí, ó. Mundos primitivos, mundo de expiação e provas, regeneração e ditosos, e mundos divinos. Onde é que nós estamos aqui? Expiação e provas. Já explicamos o que é expiação e o que é provas, né? Vocês veem que a palavra se repete. Assim como progridem os mundos, progridem também os espíritos. Olha aí. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Progresso. A lei do progresso. Kardec.
Olha aí a escala dos espíritos. Está na pergunta 100 do Livro dos Espíritos. A ordem dos espíritos segundo o grau de evolução de cada um. Espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. Nós vamos chegar lá ou não vamos? Ora, claro que vamos. Quem caminha, chega. Eu coloquei aqui de propósito o fenômeno da metempsicose. Meta, no grego, né, e psicose, e psique, alma, né? É a caminhada da alma. Está na 495 anos de Cristo, Pitágoras, o filósofo grego, ele apregoava que a alma poderia voltar, sim, e reencarnar num corpo humano, ou do animal, ou mesmo de uma planta. Ele não falou do mineral, porque o mineral não tem vida, né? Talvez numa árvore, talvez num animal, num camelo. Não, isso é impossível, porque o espírito não retrograda. Está lá na pergunta 118 do Livro dos Espíritos. O espírito, ele não retroage na sua evolução. Ele pode parar e estacionar, mas não retrograda. É diferente dos espíritos que autos se definham. Mas o definha não é o espírito, define o perispírito. Até em outras palestras aqui eu trouxe um espírito assim, um espírito acabrunhado, todo mutilado, mas era o perispírito, né? Porque o espírito continua com a sua compreensão, ele não volta. Mas o perispírito, sim, ele degenera, o perispírito. Então é impossível o espírito voltar no corpo do animal, porque o animal não tem uma complexão física, ele não tem um metabolismo, ele não tem, né, dentro da anatomia, da fisiologia, uma capacidade de receber um espírito. Claro que não, ele não tem os órgãos desenvolvidos ainda. Pode falar. Mas se ele não retroage, como que ele pode ir para o animal? Exatamente, isso aqui é falso, a metempsicose não existe. Ela foi colocada, mas ela não existe. A pergunta 606 do Livro dos Espíritos. Os animais e o homem. Nos animais, o princípio inteligente, que constitui a alma, vem do mesmo princípio universal. Quer dizer, aquele princípio que agrega, quando nós falamos lá no animal, né, o princípio divino, o princípio da vida, que é a manifestação, que é uma transformação do fluido cósmico universal para o fluido da vida, né? Esse fluido está em tudo, em todos os seres orgânicos. Não está no inorgânico ainda. Por quê? Se nós pegarmos 4 elementos da química, o hidrogênio, o oxigênio, o carbono e o nitrogênio, o azoto, pega esses 4 elementos, você tem uma molécula de um mineral. E lá não tem vida. Agora, se você pega de um vegetal, sim. Lá tem algo mais do que isso. Lá tem vida, que é a manifestação divina. A manifestação do princípio vital, que é a emanação do princípio cósmico universal, que é a vontade de Deus para dar vida àquele ser, os vegetais. E o mineral, por exemplo, o homem vai no laboratório e transforma através da lei da química, né, cria outros elementos, mas não tem vida. Quem dá vida é só Deus. Os animais têm vida, instinto, sentimento, até pensamento, não pensamento rudimentar, mas tem. Quiçá raciocínio primitivo. Emmanuel. Vindo de Emmanuel, é claro que nós não duvidamos, né? Quer dizer, os animais ele têm uma memória, uma inteligência rudimentar. E já foi provado, inclusive, pelas universidades que estudam os animais. Olha aí. A alma dos animais. Conhece a história do Chico e a cachorrinha dele? A princesa? Então. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unidade da existência os rompe. Já imaginou? Eu e seu Miguel brigamos pra caramba sobre o mesmo teto, praticamos, fazemos arruaça, criamos confusão e partimos para o mundo espiritual.
e nós não reencarnamos mais, como é que fica a justiça divina? Nós vamos romper os nossos laços de família carnal, porque não vamos nos encontrar mais para resgatar os nossos débitos, né, Abigail? Ao retornar à erraticidade, ao mundo espiritual, entre uma reencarnação e outra, na erraticidade, se reúnem novamente os espíritos. A cada existência, o espírito avança rumo à perfeição, erradicando as paixões, orgulho, vaidade e egoísmo. Assim abrevia-se o número das reencarnações. Lá atrás aquela lâmina estava complicada e eu esqueci de deletá-la. Ela está certa agora. É que o palestrante aqui é muito caprichoso. Escolha das provas. A doutrina espírita é a chave que abre as portas a doutrina espírita é a chave que abre as portas de nossa compreensão das vicissitudes da vida, escolhemos livremente as nossas provas. O Espiritismo nos dá essa certeza da imortalidade da alma e da pluralidade dos mundos e das sucessivas vidas e existências que teremos. Deus criou o homem, Jesus o restaura no laboratório das reencarnações. Jesus é o oleiro, Ele então nos dá a oportunidade de reencarnarmos e Ele vai cuidando de nós, nos dando compreensão. Tanto que Ele disse, tenho muito para vos dizer, mas não posso fazer agora. Ele estava prestes a ser crucificado naquela reunião que Ele fez com os apóstolos numa noite anterior. Ele disse, naquela ceia com os apóstolos, Ele disse, eu me vou, mas se vocês guardarem os meus ensinamentos, colocarem em prática tudo o que vos tenho dito, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco eternamente e vos façam lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito de verdade, que o mundo ainda não pôde conhecer, mas que está dentro de vós. O Espírito de verdade. E que Consolador é esse? A doutrina espírita. Aí ele já tinha o Kardec preparado para essa missão. E aí então os espíritos vieram manifestar-se através dos médios lá em Paris e o Kardec codificou a doutrina espírita. O Kardec teve uma trajetória de vida longa, se preparando para essa missão. No momento em que ele foi chamado, o Espírito de verdade perguntou para ele, Kardec, decida, é agora. Essa missão é sua. Você vai aceitá-la ou vai refutá-la? Ele pensou, disse, não, aceito. Largou tudo que ele tinha para fazer na vida pessoal e dedicou à doutrina espírita. Então, Jesus nos deu essa oportunidade de trazer essa benesse para nós, nos trazer esse revelador divino, que é o Espírito de verdade, que trouxe para nós a obra do Kardec, dos 5 principais livros, né, do Pentateuco. Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médios, o Céu e o Inferno e a Gênesis, e tem mais os outros complementares, que é Obras Póstumas. Obras Póstumas foi ditado depois que ele partiu para o mundo espiritual. Então nós temos aí gravados em todos esses compêndios da doutrina espírita, toda a literatura espírita, sobre o Kardec. Todos os livros que são escritos, vocês podem ir lá e checar. Não tem nada contraditório na doutrina espírita. Está tudo revelado lá dentro, né, dos princípios da doutrina espírita. E eu queria dedicar esses 2 minutos que eu tenho para vocês, se quiserem fazer alguma pergunta. Se eu souber, eu respondo. Ou então eu recorro aqui aos universitários. Caso contrário, eu vou pesquisar e prometo trazer a resposta. Alguém tem alguma pergunta? Vou fazer um complemento. Se eu tenho o livre-arbítrio, tá? Quando eu vou para reencarnar, se eu quiser
Por que então existe a compulsória? Se quiser vir, eu sou obrigada? Claro. A senhora tem compromisso com o seu Miguel. Vocês estão com uma roupa suja para lavar. Lavar roupa suja é em casa. A casa é aqui. A escola é aqui. É aqui que vocês vão aprender no planeta da escola. E aí a senhora vira por espírito lá do departamento da reencarnação. Eu não quero. Eu esqueci o nome da senhora. Badia. Dona Badia. Sinto muito. A senhora tem que descer. Eu não quero. A senhora já imaginou se a senhora quisesse estar num patamar bem mais alto? Não é só querer, é conquista, é caminhada, é burilar o espírito. Tem que realmente fazer calo nos pés, andando pela estrada da vida para redimir dos pecados, para dissipar as trevas que medram os espinhos dentro da nossa alma. Nós precisamos de lançar luzes na escuridão da nossa ignorância, não tem jeito. Tem que reencarnar sim. Deus não pune ninguém, mas isso é uma lei. É a lei da reencarnação. É lei de causa e efeito. É lei de progresso. Então a senhora está submetida às leis, não tem para onde correr. E são leis inderrogáveis, imutáveis. São leis que você não pode corromper. Não tem jeito. Não tem jeito. É o nosso caminho. Para o seu próprio progresso. É Deus te dando a oportunidade, você não quer. Então, imagina você, lá na Idade Média, o pessoal da Idade Média fez horrores. Aqueles senhores feudais, os reis, a igreja, os padres, os bispos fizeram horrores. E aquela turma lá, uma leva enorme de pessoas que desencarnaram. Lá na Idade Média, foram para um umbral, de lá não saíram mais. Quando agora, o Brasil, digo agora, né, há 500 anos o Brasil foi descoberto, e Jesus veio aqui visitar o Brasil para poder lançar as bases do coração do mundo para todo o Evangelho. E ele trouxe com ele o anjo Ismael, e disse: Ismael, está vendo essa mata verdejante? Essas terras lindas, coalhadas de rios e lagos? É aqui que eu vou... para cá que eu vou transplantar a árvore do meu Evangelho, fazendo referência lá a Israel, ao judaísmo. O povo judeu não aceitou essa missão de povo de Deus. Eles cresceram muito em entendimento e esqueceu da missão espiritual. E Jesus diz: já é hora de eu transplantar a minha árvore do meu Evangelho. Aqui será o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E o Brasil não tinha sido descoberto ainda. Aí quando o Brasil foi descoberto, aí o Ismael falou: mas Senhor, lá não tem habitantes suficientes para nós desenvolvermos aquele país? Aí o Jesus disse: olha Ismael, nós vamos povoar o Brasil então. Ele disse: como? Ele disse: olha, o Ismael disse: olha, lá não tem corpos para reencarnar esses espíritos que o senhor está dizendo. Esses espíritos que estão no umbral, que são os ex-reis, rainhas, padres, profetas, senhores feudais, lá da Idade Média, da Europa principalmente. Aí ele diz: você vai ao umbral e faz um chamamento, diz a eles: o Senhor Jesus Cristo me deu a missão de recrutar todos vocês que queiram redimir das suas faltas, para vocês serem novamente levados à busca da evolução, vocês saírem desse ciclo vicioso das trevas aí, e que não estão progredindo pouco. Quando Ismael apareceu lá no umbral com aquela luz flamejante, né, de espírito, com aquela luz safírica, né, que é a luz de safira meio azulada, aí vieram os espíritos para cima dele como se fossem mariposas ao lado da luz. E eles ele deu uma mensagem para eles no pensamento, e eles disseram: queremos sim. A maioria alistou para vir para o Brasil. Outro problema: não tinha corpos para eles reencarnarem. Aí Jesus volta a Ismael e fala: Senhor, não tem corpos lá, como é que faz? Jesus disse: olha meu filho, esses espíritos vão reencarnar na África. Desculpa que a palavra não é pejorativa não, mas aquelas pessoas de cor, aqueles negão, eles vão ser recambiados para o Brasil, e vai encarnar o espírito desse pessoal, devedores, e vai para o Brasil para servir como escravos, para ajudar no progresso da nação. E não deu outro. Trouxeram os escravos para cá, eles trabalharam ferrenhamente, e nós devemos o que somos hoje a esse pessoal.
aos escravos, sim. Eu falo, eu fico com a voz embargada. Quando eu vou a Ouro Preto, que eu vejo aquelas masmorras, eu dá um nó na garganta, eu tenho que sair dali rápido, não dá. Não dá para ver aquilo. Então, é a nossa memória, nós voltamos no passado e acabamos sentindo aquilo que eles sentiram. E eles foram a peça fundamental para o nosso desenvolvimento. O que aconteceu? Eles reencarnaram, voltaram para a Europa, muitos regeneraram, outros não. A maioria que são renitentes desenvolveram muito em intelectual, na intelectualidade e em condição financeira na época. Desencarnaram e voltaram. Outros estão aí na política. Vocês podem imaginar. Muito obrigado. Jesus os abençoe. Nós é que agradecemos. Meus irmãos, ao final da reunião, aqueles que desejarem tomar um passe, por favor, formem uma fila aqui à nossa direita. A gente só pede a caridade do silêncio para não atrapalhar a concentração dos médios e dos trabalhos na cabine. Eu vou convidar vocês a nos acompanhar numa prece em agradecimento a Jesus, o Divino Mestre, Irmão Maior, companheiro de todas as horas. Agradecemos, Jesus, por teu amparo, por tua proteção, por teu auxílio nessa bendita tarefa, Jesus, pelas intuições benditas e pela condução desse estudo segundo a nossa necessidade de crescimento e de aprendizado. Divino Jesus, envolva-nos de retorno aos nossos lares e que tua paz, Jesus, seja sempre conosco, hoje, agora e por todo sempre. E que assim seja. Meus irmãos, vão com Deus e paz profunda a todos.